Olá! Hoje a gente vai bater um papo sobre uma jornada e não sobre um atalho para ficar rico da noite para o dia, tá? Vamos falar sobre as etapas para alcançar a independência financeira. Pense nisso como um dia para uma maratona, que exige estratégia, disciplina e, olha, muita, mas muita resistência. Pois é, essa frase aqui resume perfeitamente o espírito da nossa conversa de hoje. A ideia não é sobre velocidade, não é sobre quem chega primeiro. É sobre ter um ritmo constante, é sobre ter perseverança para completar o percurso inteiro. É um jogo de longo prazo. Então, esse aqui é o nosso mapa completo do caminho. A jornada toda se divide em 7 grandes etapas, uma construindo a base para a outra. Primeiro a gente define o objetivo. Depois calcula quanto custa esse sonho. Aí avaliamos a situação atual para saber de onde estamos partindo. Em seguida vem a parte de mudar os hábitos, começar a investir, depois acumular o patrimônio e, finalmente, lá na frente, atingir a tão sonhada independência. Vamos passar por cada uma delas. Bom, como em qualquer grande viagem, a primeira coisa é saber para onde se está indo e checar o equipamento, certo? As 3 primeiras etapas são exatamente isso. É a fase de planejamento que é, sem dúvida, a mais crucial de todas. E tudo, absolutamente tudo começa com essa pergunta. Antes mesmo de pensar em números, em planilhas e em investimentos, a clareza sobre o objetivo final é o que vai dar o gás para a jornada. O que a independência financeira significa de verdade? É ter mais tempo para a família? Viajar o mundo? Ou talvez se dedicar a uma paixão sem se preocupar com as contas? E aqui está a definição técnica, mas que é o nosso destino final na maratona. É aquele ponto em que o dinheiro começa a trabalhar para a pessoa e não o contrário. É quando os ativos, os investimentos, geram renda suficiente para cobrir todas as despesas. Isso é liberdade de escolha. Ok, então, uma vez que o sonho está mais claro, a gente precisa dar um passo adiante. Agora, ele precisa de um número. Chegou a hora de transformar aquele conceito, que era abstrato, em uma meta concreta, algo que a gente possa medir. E esse número se torna a nossa linha de chegada. É ele que vai permitir criar um plano de ação de verdade, sabe? Com prazos, com metas menores no meio do caminho. Porque, sem esse número, o sonho corre o risco de ficar só no campo das ideias. Agora é hora do choque de realidade. Essa etapa exige uma olhada bem honesta para a situação financeira atual. É como abrir o GPS para ver o ponto de partida no mapa. Sem saber de onde se parte, é impossível traçar a rota certa para chegar ao destino. E essa comparação aqui é sensacional, uma forma muito poderosa de enxergar as finanças. Pense nelas como se fosse uma empresa. Uma empresa que não controla para onde o dinheiro vai, o que entra e o que sai, ela está fadada a quebrar. Com as finanças pessoais, a lógica é exatamente a mesma. O grande objetivo aqui é ter clareza. É aquela fase que às vezes é meio chata de anotar cada cafezinho, cada despesa. Mas olha, sem isso, qualquer plano que a gente faça lá para frente vai ser baseado em achismo e não em fatos concretos. Muito bem. Agora a gente entra no que talvez seja o trecho mais desafiador da nossa maratona. É aqui que a força de vontade é testada ao limite e, segundo a nossa fonte, é onde a maioria das pessoas, infelizmente, acaba desistindo. E a fonte faz questão de enfatizar isso. A mudança de hábitos é o verdadeiro ponto de virada da jornada inteira. O desafio aqui não é tanto sobre encontrar o melhor investimento do mundo, mas sim sobre construir a disciplina necessária para conseguir investir de forma consistente. Então, esta fase é sobre ação, é sobre sair da zona de conforto. Exige esforço, exige comprometimento de verdade com aquele sonho que foi definido lá na primeira etapa. É aqui que todo aquele planejamento começa a virar prática. E aí sim, depois de arrumar a casa, de organizar as finanças, finalmente chega o momento de colocar o dinheiro para trabalhar. Mas, atenção aqui, não dá para pular direto para essa etapa sem antes ter construído uma base bem sólida. Então, o ponto crucial é este. Investir não é o primeiro passo. A preparação é tudo. E isso significa, primeiro, se livrar de dívidas caras, depois construir uma boa reserva de emergência e, claro, buscar conhecimento. Tentar pular essas etapas é como construir uma casa sem fundação. O risco dela desabar lá na frente é gigante. Pronto. Com a base sólida construída, a gente entra na fase de acumulação. É a parte mais longa da maratona, que exige resistência e que, no final, vai levar à realização do nosso grande objetivo. Vamos para a 6ª etapa, o longo período de acumulação. E aqui entra a parte que é quase mágica, mas que ao mesmo tempo é a que mais exige paciência.
No comecinho o progresso parece lento, sabe? Quase frustrante. Mas com aportes regulares e disciplina, o poder dos juros compostos começa a agir. O tempo vira um maior aliado e o crescimento do patrimônio acelera de um jeito exponencial. E claro, durante uma fase tão longa como essa, é super importante definir metas menores para checar o progresso. Isso ajuda a fazer pequenas correções de rota, se for preciso, e principalmente a manter a motivação lá em cima, garantindo que o plano continue alinhado com o objetivo final. E aqui está a linha de chegada, o momento da conquista. Aquele instante em que o objetivo, definido lá na primeira etapa, finalmente é alcançado. Os rendimentos dos investimentos agora são suficientes para cobrir os custos de vida. Mas, e aí? O que acontece depois que a corrida termina? Não é o fim. Na verdade, é um novo começo. Atingir a meta financeira abre a porta para uma questão ainda mais profunda. E a fonte nos deixa um alerta muito poderoso. Viver sem a necessidade de trabalhar por dinheiro exige que a pessoa se torne alguém melhor, para que a vida não se transforme em algo vazio, sem sentido. É aqui que entra o conceito de propósito. Aquela é a verdadeira razão pela qual a maratona começou. A liberdade financeira, no fundo, nunca foi o destino final. Ela sempre foi um meio para buscar algo que realmente desse um sentido maior para a existência. E a gente termina com essa reflexão. Depois de todo o esforço para alcançar a liberdade, a pergunta mais importante aparece. Liberdade. Para quê? A resposta para isso é o que realmente importa no fim das contas. E um grande propósito pode ser justamente ajudar outras pessoas em suas próprias jornadas. Se essa nossa análise de hoje ajudou a dar um mapa, a clarear o caminho, considere curtir, compartilhar com alguém que também possa se beneficiar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado pela companhia